prestes a denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e inelegível, né, ao STF por uma tentativa de golpe de Estado, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, participou nesta quarta-feira de um almoço em Brasília, juntamente com quem? Com bolsonaristas. Papo estranho, conversa estranha, almoço estranho. Pois é, vamos entender agora no plantão do Meteor. Será que é normal o PGR almoçar com bolsonaristas? Eu vou chamar o Pedro Zambarda para ajudar a responder essa pergunta. O arroba do Pedro tá ali, arroba Drops de Jogos, para você seguir o Pedro. Vamos lá, Pedro, não faz tanto tempo assim, a gente já teve um jantar meio estranho por ali, agora tem outro, né? Esse pessoal também sai fazendo reunião. Como come, né? Como banqueteiam, né? E é um tapa na cara da sociedade. Tá todo mundo com expectativa de que o Bolsonaro, enfim, seja condenado. O Cacai é o maior criminalista que tem no Brasil, né? Um dos mais bem especialistas. Ele diz que o PGR tem poderes, aí o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, ele tem superpoderes quando ele tem uma denúncia na mão, né, Lúcio? Então, porque a decisão cabe apenas a ele. Não é como os ministros do Supremo Tribunal Federal, que você tem 11, o cara pode se declarar impedido, pode acontecer todo tipo de coisa. Mas o Gonet se sentiu tranquilo assim, para almoçar com Demóstenes Torres em Brasília e com Ricardo Salles. Não sei se você pode mostrar na tela essa matéria do Radar da Veja, que, na minha opinião, quem vazou isso aqui foi o Demóstenes, porque o Demóstenes é fonte antiga da Veja, tá? Então é para sacanear o Gonet mesmo. Mas assim, independente de divulgar ou não, o Procurador da República não pode ter essa postura, porque inclusive ele coloca em xeque. Ele coloca em xeque a decisão, mesmo se ele condenar, se ele denunciar o Bolsonaro, se o processo do Bolsonaro correr normal, ele está sob suspeita agora. É um ato absurdo isso aqui, gente. É para vocês verem o quanto está corrompido o nosso judiciário pelo bolsonarismo. O que diz a nota da Veja? Prestes a denunciar Jair Bolsonaro no Supremo, o chefe da PGR participou de um convescote em homenagem ao professor Ibsen Noronha da Universidade de Coimbra. Além disso, essa coisa aqui, mesa farta, o Marco Aurélio Mello, lá que também foi ministro do Supremo, o Ives Gandra Martins, que é um dos caras que tem afinidade também com os golpistas que pediram o artigo 142 para ter intervenção militar, estavam todos presentes aí. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, Marco Aurélio Mello, esses caras todos. O que aconteceu nesse almoço, né? Ele estava presente com todas as pessoas. A confraternização aconteceu no escritório do advogado e ex-senador goiano Demóstenes Torres. Demóstenes, para quem não lembra, era o cara incorruptível da Veja, tinha ligações ali com Carlinhos Cachoeira, foi alvo de operação. E aí ele fez um almoço em homenagem ao professor Ibsen Noronha, da Universidade de Coimbra, que está visitando o Brasil. Sócio da banca, o advogado Ronald Bica, divulgou a foto no Convescote no perfil no X, o antigo Twitter. Segundo Demóstenes Torres, Noronha sempre recebe os amigos muito bem em Portugal, em Coimbra, e fez uma lista de quem ele gostaria de convidar para o encontro nesta quarta. O anfitrião contou à coluna Radar que os participantes só conversaram sobre trivialidades e assuntos relativos ao professor Marco Aurélio, por exemplo, que já foi diversas vezes dar palestras na Universidade Portuguesa. Também estiveram no almoço o diplomata Roberto Doring, que desde agosto do ano passado é assessor de assuntos internacionais do gabinete do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e Gabriel de Orleans e Bragança, tetraneto de Dom Pedro II e chamado de príncipe na publicação de Ronald Bico, o advogado Pedro Gordilho, entre outros convidados. Então foi um convescote completo. E aí uma coisa que eu acho importante a gente ouvir juristas que realmente possam comentar essas conexões aí do judiciário. Pedro Serrano deu uma boa entrevista para a revista Fórum e eu acho legal trazer um pouco da fala dele enquanto a gente faz alguns reacts. Vamos lá. Eu me lembro, foi uma matéria que eu fiz, um perfil do Cacai quando eu estava na Veja, e falaram que aqui em Brasília existe um negócio chamado embargos auriculares. O que são os embargos auriculares? Você chegar no ouvido de autoridade para, né, ficar lá fazendo lobby no ouvido das autoridades em favor de algum réu,
que parece que o que estava fazendo o Gonê ali, aquela galera, era embargo auricular, hein, Pedro? Veja, o advogado tem o direito, e isso é um direito da advocacia, de argumentar com o ministro e com os desembargadores em favor do seu cliente. Teve ministros, por exemplo, aquele que processou o Zé Disseu, nossa, a mãe fugiu agora o nome dele. Joaquim Barbosa, tá, gente? Ele vai se confundir um pouco, mas ele descobre o nome. Que era um anti-advocacia, falava que advogado não trabalhava. Quem era? Ele era de que área? Ministro do Supremo, gente, que processou o Zé Disseu lá, que julgou o Zé Disseu, perdão, que era o relator do caso Zé Disseu, que era negro. O Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Esse sujeito, ele não recebia advogados. Isso é absurdo. Tem que receber. É dever do juiz receber o advogado. É dever do ministro receber advogado. E ali, sim, no interior do Supremo, você desenvolve uma argumentação em favor dos interesses do teu cliente, ou dos direitos dele, no interior do judiciário. Então, o juiz tem o dever de me receber na sala dele como advogado para me ouvir em favor dos direitos do meu cliente. Isso é dever dele. Agora, esse tipo de intimidade, um procurador-geral ir no escritório privado de advocacia, que tem lá seus interesses, ficar confraternizando com... Importante dizer, tá? O PGR, em relação aos advogados, ele é parte contrária do processo. Tá no mínimo para colocar o cara em suspeição. Pessoas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público. E no caso do Procurador-Geral é mais grave, porque o ministro do Supremo pode se julgar impedido. Eu tenho um amigo advogado aqui, tudo bem, até tem. O Supremo entende que não há impedimento se o sujeito é amigo do advogado, é só se ele é amigo da parte. Né? Eu acho isso um pouco temerário, mas tudo bem ainda, vai tudo bem, então, amigo do advogado. Mas eu não acho, eu acho que isso tudo cria um ambiente muito inadequado em Brasília, muito inadequado. Muito inadequada à moralidade pública, à imagem que o judiciário tem que ter. Né? Quer dizer, eu acho que tem que haver contenção na postura de ministros e juízes. Né? E, francamente, se o juiz ou o desembargador tem amigos advogados que atuam perante o tribunal dele, tem uma forma simples de você solucionar. É você se julgar impedido. O juiz não atuar aonde ele tem amigos íntimos com interesse. Né? Eu acho que é simples a solução. Não tem, né? Agora, no caso do Gonê, é um pouco mais complexo, que o Procurador-Geral da República é só um, né? Tudo bem, ele pode dar um decidido, ele determina com o assessor dele, ou o cara que ele indicou para o cargo resolve, é complicado. Eu acho que o procurador-geral, com muito mais razão, deveria ter contenção, né? Um pouco nisso. Então, não acho bom para o país, para a imagem do Ministério Público, esse tipo de confraternização, no momento delicado que a gente está passando em especial. Agora, eu não estou querendo aqui dizer que, de forma nenhuma, o procurador Gonê vai se deixar influenciar e que isso, de alguma forma, vai realmente influenciá-lo. Eu estou falando de uma questão... É inapropriado. De uma certa inapropriação. Não há nenhum delito, não há nada ilícito, né? Não necessariamente há um problema ético, não quer dizer isso. É inapropriado. Eu não acho muito adequado que juiz e procurador, membro do Ministério Público e membro do Judiciário, já tem uma série de prerrogativas funcionais muito excepcionais, Senara. Pra você ter uma ideia, eles não são só estáveis, eles são vitalícios. Vitalícios no cargo. Só pode perder o cargo por uma decisão judicial transitada em julgado. Né? É muito mais que qualquer outro servidor público. Olha o tamanho do poder do cara. O cara só pode ser tirado do cargo por decisão judicial. Tá? Ele não pode ser removido de uma forma administrativa. Eles são inamovíveis, não podem ser removidos do cargo que eles estão. Eles têm salário irredutível, vencimentos irredutíveis. O salário de ministro supremo é a base para se formar o teto de todo o funcionalismo, quer dizer, ou seja, a realidade. Tem salários bons em relação ao resto do funcionalismo, muito bons, né, ganhos vencimentos muito bons, quer dizer, ou seja, ele tem uma série de prerrogativas que obriga ele a ter uma maior contenção com o cidadão comum. Né? Essa contenção impede ele, por exemplo, de ter advogados como amigos? Claro que não, mas deveria se julgar impedido onde ele tem uma relação pessoal. Né?
Aí tudo bem, advogado, como decidiu o Supremo, não torna um sujeito impedido, porque são dois profissionais, tá. Mas nunca confraternizar com alguém que ele está investigando ou que é réu num processo, né? Que ele vai julgar, ou que ele pode potencialmente julgar. Se acontecer isso, ele tem que se julgar impedido. É simples, tem uma solução fácil na hora de... Isso quando é juiz, quando é ministro. No caso do Gonê, tem que ter mais cautela ainda, porque Procurador-Geral da República é só um, né? Então ele está confraternizando com um almirante que pode estar sujeito à investigação de uma entidade que ele comanda, que ele representa, não é adequado, né? Eu acho, né? O almirante que ele menciona aí é o Almir Garnier, tá? É um dos militares que está envolvido na investigação do golpe. Tudo muito, muito sujo, Lúcio. Eu não tenho outra palavra para isso. O Serrano ainda foi mais cauteloso nas palavras, mas eu acho muito sujo isso. Total. Não, e a gente viu, né, recentemente, como falamos no começo aqui, o almoço de desembargadores com o Luciano Hang, né? Almoço, jantar, não me recordo agora, mas uma refeição lá. E também, recentemente, a gente viu o ministro Cássio Nunes também com personalidades ali que a gente pode falar que é do espectro bolsonarista. E isso, é claro que os caras têm a vida própria, eles podem ter seus jantares, seus encontros, enfim. Agora, tem uma questão de imagem do judiciário que isso é muito prejudicial. Você, especialmente aí no caso do Gonê, vou falar do Gonê, né? Dos outros casos também são bem prejudiciais, mas no caso do Gonê, mais ainda, como a gente viu no vídeo aí, ele é só um. Ele é só um. Então, e Ricardo Salles não é uma pessoa próxima do Bolsonaro que está muito longe, que não é tão próxima assim. Não. E a quantidade de acusações que o Ricardo Salles tem. Exato. Por que o procurador está fazendo isso? Ah, mas ele é deputado. Não interessa. Ah, mas ele estava do outro lado da mesa, mas estava no mesmo, interessa. Sabe? É óbvio que todo mundo vai se conversar ali, e ok, não é ilegal. Não é ilegal. Uhum. Mas não sei, para mim parece um pouco imoral. Não, e assim, acaba revoltando as pessoas, é o que o Iniciativa Inspiração falou aqui no chat, né? A mulher do César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Tá deixando revoltado as pessoas que sim, elas têm o direito de ter esse sentimento, não é vingança, é justiça sim. O Bolsonaro tem que ser condenado pelo que ele fez. E aí o cara que tá com o processo do Bolsonaro na mão tá fazendo isso? Tá fazendo essa palhaçada? Porque ele tem o poder de sentar no processo E é isso, entendeu? E ele tá contrariando, inclusive, o que se diz nos bastidores de Brasília, é que a indicação do Paulo Gonê foi feita ao Lula por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, vocês vão ficar quietos? É isso mesmo? Tá tudo certo? PGR pode ir lá comer uns canapézinhos com o Ricardo Salles? Com o Ives Gandra? Com o Marco Aurélio Melo? É isso? Enfim. Não dá, né? Não dá. Mais algum ponto, Pedro, que você queira trazer? Não é mais isso. Boa, então vou colocar na tela aqui para vocês, antes da gente ir embora, um convite especial, porque a gente tá aí, ó, com um novo episódio do Meteoro Repórter. O Meteoro Repórter é um quadro especial, inclusive capitaneado pelo nosso querido Pedro Zambarda, que está por aqui. Eu queria te pedir, Pedro, para você dar um overview para o pessoal que nunca viu o Meteoro Repórter, o que é o Meteoro Repórter e o que a gente pode esperar nesse episódio que já está disponível para quem é membro. Logo, logo vai liberar para todo mundo, mas por enquanto é só para quem é membro. Olha, gente, Meteoro Repórter é um quadro que eu agradeço de coração a Ana Lesnovski e a Sofia Labanca pelo espaço. É um quadro de entrevistas, reportagens em vídeo e informações que eu procuro trazer em primeira mão para vocês. Eu gravo às sextas-feiras e vocês assistem normalmente de sábado às 14 horas. Se der qualquer atraso, talvez rode no domingo, mas é o tempo aí da gente fazer as matérias bem apuradinhas, de uma maneira que vocês gostem. Não é um conteúdo super documental, mas é uma reportagem completinha para vocês assistirem. Boa, e nesse episódio, Pedro, o que a gente vai ter? É uma entrevista com Alceu Castilho, fundador do Observatório do Agronegócio, de olho nos ruralistas, um site que todo mundo deveria conhecer, e os desafios de fazer mídia independente contra o agro, que é protegido pela Globo, por diversos veículos de mídia. Então é importante para vocês assistirem e entenderem que o agronegócio precisa de cobertura constante, Lúcio. Perfeito. E como que eu assisto? Como que eu assisto? Bom, calma, logo vai liberar para todo mundo, mas por enquanto é só para membro. E se você quiser se tornar membro, vou deixar na tela para vocês aí. QR Code para se tornar membro do Clube do Fim. Um grande abraço, até a próxima.